Oiê, gente boa desse canal. Aqui, Fernanda Vidigal, para mais um 365, Abertura de Tarô. Hoje estamos fechando uma semana, estamos fechando um conjunto de leituras, todos voltados para um pensamento mais junguiano, mais introspectivo, mais terapêutico, e vamos encerrar exatamente esse percurso na semana que entra. Também estaremos agora, nessa abertura de hoje, fechando 265 aberturas, o que me dá a prosa de dizer que só falta 100, gente boa, só falta 100 e a gente cumpre o ano, cumpre o projeto de 365 aberturas de tarô e podemos sentir que isso trouxe bastante energia para o trabalho com o tarô. Gosto bastante de pensar dessa forma com a minha contribuição. E aí, para você que está chegando, vem cá fazer parte dessa comunidade, se inscreve no canal e também ativa o sininho para receber alguma nova notificação. Cuidado, é todo dia. E aí, para vocês que já estão comigo, e mesmo ambos, gente, aquele joinha e o compartilhamento de cada vídeo é o que conta pontos importantes para o projeto, para o canal, para mim, para a gente seguir adiante, né? Para a gente tocar para frente esse e novos projetos ligados ao tarô e a outras terapias ou terapêuticas que possam existir dentro do holismo e dentro desse lugar no mínimo, né, no mínimo esotérico, holístico, energético, vibracional, que é o que eu trabalho há tantos anos. E principalmente com a terapia oracular, que eu acho ela fantástica, super recomendo se você ainda não experimentou. Bom, e mais do que isso, a gente também tem a turminha bacana, show de bola, que mora dentro do meu coração do 365, abertura de tarô lá do WhatsApp. E aí, faz favor de você também pegar o link aqui embaixo, o link no alto do meu canal e segue para lá. Ah, por que que eu vou seguir para lá? Simplesmente para poder encontrar outros tarotistas, taromantes, cartomantes, gente que gosta de tarô e gosta de conversar sobre tarô, partilhar baralhos, conversas, dúvidas, não é? Então, é uma turma muito bacana que se juntou desde o começo do projeto. Então, para isso já está valendo um montão. Mais do que isso, a gente também tem a oportunidade de estar, além de confraternizando, a gente também tem essa oportunidade de estar, a partir de agora, na primavera, nesse equinócio, nessa coisa linda, a gente vai estar fazendo mais uma sessão, né, de aberturas sorteadas do 365. Já pensou em ter uma abertura só para você ou para chamar de sua? Mas sempre que só eu e você vamos saber, tá? A gente não torna nenhum tipo de detalhe, digamos, revelável. Então, a gente mantém todo mundo bem cuidadinho e tá tudo certo, beleza? Então, vamos seguir para essa abertura de hoje. Ah, uma abertura mais sossegada, ou claro, nós vamos falar do Sol em Libra. Então, uma abertura do tipo coletiva hoje, né? A minha abordagem vai ser para os librianos que eu amo, não é? E para esses librianos que eu amo, eu vou estar fazendo uma abertura e vou estar lendo, fazendo a leitura de uma forma coletiva. Então, cabe para todos os librianos da temporada e para quem tem um ascendente em Libra, uma lua em Libra, né? Porque tudo que é Libra forte também canta para esse lugar. Beleza? Então, vamos seguir junto? Seguindo juntos aqui, peraí, compartilhar, e aqui estamos, seguindo junto pelo 365, abertura de tarô, a gente chega na abertura de número 265, uhul, uhul, tch, 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 tch. Esse é o lugar especialíssimo. E nós vamos falar do Sol em Libra hoje. Equilíbrio, harmonia e consciência. O Sol em Libra desperta em nós o chamado para alinhar luz e sombra, razão e emoção, dentro e fora. Esta abertura em forma de estrela revela onde a balança da vida se desequilibra, onde encontramos apoio, quais são as forças que nos conduzem ao futuro. Não se trata de uma adivinhação, é um espelho de si, uma bússola terapêutica, um mapa que revela como suas escolhas e circunstâncias se entrelaçam para criar o caminho da sua individuação. Ainda estamos nessa pegada por mais um pouquinho, muito pouco. Então vamos lá. De verdade, essa é uma abertura clássica de estrela de 6 pontas,
e uma no meio. Então, virão 7 cartas. Cada uma das cartas vai estar sendo lida. A proposta dessa abertura hoje é uma leitura coletiva. Então, eu não vou puxar para mim, eu não vou puxar para você, eu vou falar no sentido de quais são as energias para a temporada de Libra. Então, na carta 1, a raiz, a causa, a origem dessa temporada, mas cabe uma pergunta: de onde nasce a questão que me move hoje, se você quiser transformar essa leitura um pouquinho diferente para uma coisa que você queira ver por si só. Significado: representa a fonte oculta, a origem profunda, seja emocional, familiar ou espiritual, a base inconsciente que sustenta a experiência presente. Está na carta 1, lá embaixo, começa lá embaixo. Carta 2, as circunstâncias atuais desfavoráveis. Então, na pergunta, o que hoje atua como obstáculo ou desafio em meu caminho? E o significado mostra forças contrárias, tensões, bloqueios e padrões que atrapalham o equilíbrio. Eu gosto sempre de chamar a atenção dos meus alunos que quando a abertura mostra onde é o negativo da coisa, ali você inverte, lê as invertidas, né? Coloca a parte feia do tarô dos oppositions, porque é para ler o lado sombra, não é para ler o lado luz, que é o caso da carta 2 aqui. Carta 3, as circunstâncias atuais favoráveis. Pergunta: o que hoje me sustenta, fortalece ou abre portas? Significado: as energias benéficas e os recursos disponíveis que podem ser usados para superar os desafios. Carta 4, acontecimentos recentes positivos. Pergunta: que experiências recentes me trouxeram aprendizados ou bênçãos? Significado: passado próximo que contribuiu de forma construtiva para o agora. Carta 5, acontecimentos recentes negativos. Pergunta: o que aconteceu recentemente que gerou peso ou instabilidade? O significado aqui é: mostra crises, frustrações e obstáculos passados que ainda ecoam no presente. Então, veja, tanto a carta 2 quanto a carta 5 é lugar de ler sombra. Carta 6, tendência do futuro. A pergunta: para onde as forças em movimento tendem a me levar? Significado: revela direções prováveis, tendências em formação, aquilo que já se anuncia. Carta 7, o resultado final, a síntese. Como toda última carta, Fernanda, é tipo isso. Toda última carta tem essa pegada de finalizadora, conselheira, síntese. Então, a pergunta: qual é o quadro geral que se desenha dessa jornada? E o significado final, a síntese, o ponto de equilíbrio entre sombra e luz, revelando a direção da individuação, que se manifesta como aprendizado essencial, etc, etc, etc. Eu vou estar trabalhando com um baralho muito lindo, muito rico, muito, muito mesmo, que eu não usei até aqui, porque não senti o chamado. Opa, vamos lá, mas vamos, assim, dizer, te interromper. Então, eu vou estar trazendo para a gente aqui, ó, bora jogar, bora ir para a mesa. Então, eu estou trazendo aqui para a gente, junto com esse pano lindo, lindo, que eu achei que tinha tudo a ver com o livro, porque ele é todo meio rajado de tons claros, né? Então, assim, ficou tão legal. Arcanos maiores, arcanos menores. Né? E como é pequeno o nosso spread, a nossa abertura, a nossa tiragem, a gente pode estar trabalhando, então, com cartas maiores, né? Que aí dá. Que eu vou fazer? Método europeu. Então, eu vou trabalhar os arcanos maiores na primeira pegada, já embaralhei todo mundo, tá todo mundo pronto para trabalhar. Vou trabalhar em leque? Ah, também agora são tão pouquinha, né? Trabalhar em leque, gente. Quando é pouquinho assim, pourquoi non? Né? O famoso, por que eu não posso escolher? Ah, pode sim, fica à vontade, vem aí. Então tá. Então você que copiou o diário de bordo, gente, olha lá, marca a abertura. A raiz para os librianos neste momento. Então, estou olhando para a Libra. Todas as pessoas que nascem a partir de agora, né? 21 de setembro até 21 de outubro. Beleza? 20 de outubro, aí a gente vira o disco para Escorpião. Até lá, a gente tem, então, a origem, né? As questões librianas de origem, causas e tal, início está aqui. A carta 2, que é o desfavorável. Vejam que é um triângulo. Gente, vou tentar pôr aqui embaixo, porque a gente abre 2 triângulos. Um aqui, né? Um para baixo, que é esse que começou com o desfavorável, a raiz e o desfavorável. Aí a gente tem as circunstâncias atuais para salvar.
Então, aqui é o que é favorável. Então, origem, desfavorável, favorável. Aí, agora, a gente vai olhar um pouquinho diferente. A gente vai olhar para os acontecimentos recentes que nos trouxeram até aqui. Você coloca 4. Aí você vê acontecimentos negativos que se somaram às encrencas, coloca aqui. E você coloca a tendência de futuro lá colar no alto, no alto. E, claro, a gente tem a grande carta finalizadora, Quiquá. Está aqui. Ai, ficou demais de bonito isso, né? Azul com azul e prata, gente. Ai, meu Deus. Ai, saudando, saudando, saudando. Olha que força linda. Ficou lindo, né? É o meu lado puramente estético, assim, que adora uma firula. Então, vamos lá. Vamos olhar também. Isso aqui está tudo não muito bem ajeitado, é isso que eu queria olhar. Fico abrindo e fechando as lentes para a gente poder ficar meio equidistantes aqui, mais ou menos arrumado, para vocês poderem ver as cartas quando elas forem abertas. Porque agora eu vou discorrer, não é? Com o que você vai fazer agora, Fernanda? Eu vou distribuir as menores. Então, para a gente fazer o método europeu, primeiro os arcanos maiores, depois os arcanos menores. Então, aqui também já estava todo mundo embaralhado, né? E aí a gente vai de novo fazer a causa, né? O que está desfavorável e o que até que está bom. Aí a gente tem o que de positivo rolou, né? E que, de certa forma, deu uma ajudazinha no 4. Aí também o que de negativo rolou, né? Que acabou também atrapalhando mais um pouquinho, cartas fortes. E aí as tendências lá em cima desse futuro maior na sexta, e aquela conversa, grande finale, no centro, recolhendo todo mundo, cartas na mesa. Vamos lá olhar a abertura? Então vamos junto. A raiz e a causa é aqui de baixo. E aqui eu tenho a torre e eu tenho o 4 de taças. Então, o que a gente pode falar para todos os librianos? Que temos mudanças e transformações no caminho de Libra, né, nessa base, nessa raiz. A questão que começa agora, nessa entrada para o campo libriano, traz uma série de contendas, crises, né, uma série de mudanças e transformações que possivelmente vão buscar algum tipo de cura, de ajuda ou de melhor significação, que é o 4 de taças, mas que nem sempre os librianos vão conseguir achar onde de verdade estejam essas saídas. Vamos pensar o seguinte: descansar é bom, aguardar um pouco é bom, não ficar na doideira imediatista de tem que dar uma resposta, espera para amanhã, segura um pouco a onda, que a fase de mudanças e transformações tem um pouco mais de jeito, mas observa um pouco, porque aonde fecha uma janela, sempre abre um basculante. Dá uma olhadinha, sempre tem uma alternativa. Se não tiver nenhuma, descansa, respira, dá um tempo para encontrar a melhor solução. Aí a gente tem as circunstâncias desfavoráveis. Temos a questão da morte, não é? Do desapego, da transformação, das mudanças que podem vir a ser, que é o que está atuando no ambiente, né, de Libra, e o 4 de espadas, falando: olha, já que a gente tem coisas que a gente não governa, situações que são desequilibrantes e difíceis, e que a gente não pode realmente com elas, do tipo, com relação à morte, né? Ninguém pode. Mas o 4 de espadas diz: você podia descansar, você podia tirar um pouquinho, né, a sua fala e o seu contexto de conversa, você poderia homenagear aqueles que já foram, você poderia realmente ficar um pouco mais no seu sarcófago, no seu lugar de proteção, né? Não precisa se mostrar tanto, nem ter reações imediatistas. Espera as transformações passarem. Nem todas elas são muito fáceis. Por quê? Porque para a Libra tudo teria que estar em ordem sempre, e nem sempre isso é possível. As circunstâncias favoráveis e atuais, a gente tem o 10, a roda da fortuna, dizendo: olha,
mas temos oportunidades legais, coisas boas, que podem estar trazendo grandes soluções e boas demandas, além do que boas realizações ou até grandes realizações ligadas à materialidade, ao dinheiro, à profissão, né? Um rei de ouros é sempre extremamente bem-vindo para boas realizações materiais e financeiras. Na carta 4, logo aqui embaixo, a gente tem os acontecimentos recentes que foram positivos, são positivos para a Libra. Tudo aquilo que gerou acordo, casamento, boa relação, bom convívio, tudo que gerou movimento, tudo que fez viagem, atravessou os campos, tudo que teve coragem também são assuntos, né? Coisas novas que nasceram, que eclodiram, que apareceram. Foi extremamente bem-vindo para os librianos, mesmo com os 5 de taças, que diz assim: olha, inclusive, às vezes, as crises ou transformações emocionais nos levam a fazer novos caminhos, novos percursos, novas histórias, e a gente pode estar vendo diferente aquilo, a gente pode estar sentindo e vendo, né? Porque as relações podem ficar muito diferentes daquilo que foram antes, e muito melhores, inclusive, pelas cartas do carro e dos 5 de taças. Agora, aconteceram algumas coisas que foram chatas, né? Não foi muito bom cair no mundo, ou o mundo inteiro passar a visitar a minha vida, ou eu me sentir tão invadido do mundo, ou o mundo me invadindo, e o pajem de espadas dizendo, ai, calma lá, né? Algumas coisas realmente foram mais invasivas, outras nem tanto, mas não se sinta tão desconfortável, né, com o mundo na sua sala ou você na sala do mundo. Permita-se um bom convívio com a coletividade, observe um pouco mais distanciado e sem tomar decisões intempestivas, como o pajem de espadas normalmente caminha, carrega a espada, mas ainda não sei o que fazer com ela. E lá em cima a gente vai olhar a sexta carta como então a tendência de futuro para os librianos dessa temporada, do meu ponto de observação. A gente tem o eremita falando de sabedoria, de calma, de caminhar devagar, de seguir a própria sabedoria, de usar a sabedoria antes de qualquer outra coisa, junto com o as de bastões, o as do fogo, que sempre diz que o propósito, a determinação, né, e o objetivo valem mais do que o restante. Então, aprender a se separar para atingir as metas é bem importante. Separar o joio do trigo, né, gente? Separar as coisas, não misturá-las. Uma coisa que também o eremita sabe fazer muito bem. O resultado final é o arcano do mago, falando que tem muita conversa, muita ferramenta, momento de se ferramentar, de aprender coisas, de estudar ou de compartilhar, porque aqui a gente tem também o 10 de taças. Então, é um momento de compartilhar, de conviver com mais pessoas, de trocar informação com mais gente, de fazer boas relações, de ter bons convívios, né? Pode ser um mês muito proveitoso para as questões coletivas e também individuais. E eu acho que é isso para vocês, meus amados librianos. Ficaremos por aqui com uma pequena leitura coletiva do Sol em Libra, né, com esse baralho lindo, também temático, né, que é o baralho da prateado das bruxas. Ele é temático, ele tem algumas coisas autorais, ele mudou algumas pequenas cartas, mas ele manteve o conceito de 22 arcanos maiores, 56 menores, e aí as mudanças são pequenas e singelas, mas cabem dentro do sistema. Certo? Então ficamos por aqui, gente boa. A gente tem, ficamos por aqui, mas a gente tem algo importante. Amanhã nós temos uma nova semana amanhã. Amanhã teremos uma nova semana, um novo jogo, né? E tudo ou mais continuará por aqui no 365 Aberturas de Tarô. E eu já tenho, assim, rapidamente, um script para a próxima semana de número 39. É uma semana de 3 mais 9, 12 do Dependurado. Uma semana de dar uma retirada, diminuir, né? Tirar o pé do acelerador, dar uma diminuída no volume de cartas, nas jogadas grandes, a gente voltar para jogadas um pouco mais fáceis ou acessíveis.
A gente também vai estar terminando as duas últimas aberturas possíveis do livro da Irene Gade, que eu também considero bem interessantes ou diferentes, e a sua visão junguiana, vamos deixá-la para trás também, com muita gratidão no coração, e a gente volta para o oráculo normal. Então, a gente vai abrir a nova semana com a roda mágica, depois a sequência junguiana, as duas últimas aberturas da Irene Gade, e aí a gente começa, simbologia pessoal, 8 cartas, menos de 100 dias do fim do ano, né? E do fim do 365. Vamos dar uma olhada no que aconteceu? Eu acho legal quando tem uma abertura assim. Declaração de Independência, outra abertura bem bacana, os 7 metais sagrados, a gente vai falar um pouquinho dos metais e dos planetas, e aventura à vista. Você está pronto para novas aventuras? Então vamos lá para o 365, abertura de tarô, comigo, Fernanda Vidigal. Amanhã a gente se vê de novo. Por hora, um beijo, um queijo, tarotê para todos vocês. Valeu demais.